Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos conversar a respeito do negócio jurídico de cessão de direitos hereditários, também conhecido como cessão de herança. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em cessão de herança, que é um negócio jurídico aleatório, é que a cessão de herança só poderá ocorrer após o momento da abertura da sucessão. Por quê? Por que só pode ocorrer cessão de herança após o momento da abertura da sucessão? Para evitar justamente o que a gente conversou antes do chamado pacta corvina, ou seja, negócio jurídico que é realizado a respeito de herança de pessoa viva. Então, a partir do momento da abertura da sucessão, nós temos um marco que passa a permitir tanto a cessão de direitos hereditários, que é o objeto do nosso estudo hoje, como a renúncia de direitos hereditários, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, lembrando, aqui a gente tem mais uma função, mais uma determinação que vai se dar com a abertura da sucessão. A gente já viu que essa abertura da sucessão, que é a data da morte, determina a lei aplicável à sucessão. Já vimos que a capacidade para suceder deve ser aferida no momento da abertura da sucessão e estamos vendo agora também que a abertura da sucessão é o momento que vai determinar se esse negócio jurídico a respeito da herança tem validade ou não. Então, como a gente viu, negócios jurídicos a respeito de herança feitos antes da abertura da sucessão, nós estamos falando de pacta corvina, são negócios jurídicos, portanto, nulos. Após a abertura da sucessão, nós temos a possibilidade de chamada de cessão de direitos hereditários, que é o objeto da nossa aula de hoje, certo? Então, tendo isso em vista, vamos começar a conversar sobre o que se trata exatamente essa cessão de herança. Como eu disse para vocês, trata-se de um negócio jurídico aleatório. O que é um negócio jurídico aleatório? Isso vocês viram lá no comecinho do direito civil. Um negócio jurídico aleatório é aquele que depende da alha. Alha é sorte. O que isso significa então? Que quando eu faço a cessão da herança, eu não estou fazendo a cessão de um objeto específico da herança, até porque isso é vedado. Então, a gente já conversou até aqui que a partir do momento em que eu tenho a herança, que é a partir do momento da abertura da sucessão, essa herança é vista como uma universalidade de direito, como um todo indivisível, conforme o artigo 80 do Código Civil. Se ela é indivisível, não pode nenhum dos herdeiros, ainda mais sem nenhum tipo de autorização judicial para tanto, pegar um determinado bem da herança e cedê-lo a outra pessoa. Concorda? Justamente por isso que a gente vai falar que a cessão da herança, na verdade, é a cessão de direitos hereditários. Então, pode um dos herdeiros ceder os direitos a que ele tem naquela eventual partilha. Então, eu só posso ceder os meus direitos hereditários, o que significa que ao final do inventário, pode ser que eu não venha receber nada, a gente já conversou sobre isso, Então, pode ser que o tamanho das dívidas do falecido seja tão grande, tão considerável, que o patrimônio que ele deixou não seja o suficiente e não sobre nada para partilhar entre os herdeiros. Então, aquele que fez a cessão de herança, aquele herdeiro que fez a cessão de herança, que é o chamado cedente, não teria direito a receber nada, portanto, o cessionário, que é aquele que agora, em tese, receberia os direitos dele, também não vai receber nada. Então, o cessionário corre esse risco, ok? Por isso que é um negócio jurídico aleatório, ele corre o risco de não receber absolutamente nada ao final do inventário, certo? A cessão de herança, pessoal, ela pode ser gratuita, mas ela também pode ser onerosa, não tem vedação nenhuma a respeito disso. Então, nada impede que eu faça um negócio jurídico a respeito de uma herança e pague algo para recebimento dessa cessão. Nenhum problema em relação a isso. Tudo bem até aqui? Se a gente continuar conversando a respeito da cessão de herança, a gente tem que ter em mente que há também um direito de preferência nessa cessão por parte dos outros herdeiros. Isso vai ser trazido pelo artigo 1794 e 1795.
em que há necessidade de se dar conhecimento ao herdeiro de que existe essa cessão de herança, e no caso dessa cessão ser onerosa, se o coerdeiro depositar o valor, ele então terá para si aquela parte, né, dos direitos hereditários, desde que ele o faça em até 180 dias após a transmissão. Certo? Tranquilo, né? Direito de preferência nós já estamos acostumados em ver em diversas questões aqui do direito civil. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, cessão de herança, ela só vai existir após o momento da abertura da sucessão, justamente para evitar aquela vedação da pacta corvina. Segunda coisa, cessão de herança é um negócio jurídico aleatório que depende da sorte, pode existir ou não no final algum bem a ser recebido. Cessão de herança, ela é gratuita ou onerosa. E cessão de herança, acrescentando aqui, precisa ser feita por escritura pública ou termo nos autos. E por que tem que ser feito por escritura pública? Porque a gente já conversou que a característica da herança é ser tratada como bem imóvel. E para transferência de bens imóveis, em algumas situações, precisamos de escritura pública. E para fazer aqui, então, a transmissão desses direitos relativos à herança, nós iremos precisar, por expressa previsão legal, que seja feito por meio de escritura pública. Certo? Tudo bem. Último tópico que a gente precisa conversar sobre cessão da herança é a necessidade ou não da autorização conjugal. Então, para fazer cessão de herança, eu preciso da autorização do cônjuge? Então, vamos supor que alguém da minha família veio a falecer e eu tenho lá direitos hereditários em potencial, poderia vir a receber essa herança, e eu faço uma cessão com um terceiro. Então, essa terceira pessoa, em tese, receberia a herança no meu lugar, certo? Ao fazer essa cessão de herança, caso eu seja casada, haveria necessidade, então, que meu marido autorizasse? E aí, como que a gente sabe a resposta para essa pergunta? A resposta para essa pergunta vai estar no artigo 1647, que trata da autorização conjugal, da outorga conjugal, outorga uxória ou marital, enfim, né? Que nós estudamos lá em direito de família. O que eu quero que vocês façam é que leiam esse artigo e na nossa aula do Teams a gente vai conversar a respeito dessa necessidade ou não da autorização conjugal para a cessão de herança. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Na próxima aula, nós iremos falar a respeito da aceitação da herança, que é um tópico que ainda tem relação aqui com cessão, né? Então, são os três tópicos que se relacionam, que é a cessão de herança, a aceitação da herança e renúncia, tá bem? Então, nos vemos até na nossa aula do Teams. Tchau, tchau!